Gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Jonas, livro de Jonas, capítulo de número 4. Jonas, capítulo de número 4. Nós leremos o capítulo todo. Jonas 4. Diz assim a palavra do nosso Deus: Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Senhor nosso Deus, rogamos ao Senhor que o seu Santo Espírito nos guie neste momento. Abençoa-nos, Pai, para entendermos a Tua palavra e sermos edificados por ela. Em Cristo nós oramos. Amém. Eu gostaria de te perguntar: quais são os julgamentos que normalmente nós fazemos? Como eles são? E quantos desses julgamentos nós somos preconceituosos? Ou quantos desses julgamentos nós nos colocamos maiores do que a própria situação pede? Ou colocamos como melhores de toda a situação? Existe um homem, um escritor, que ele diz o seguinte: deveríamos olhar demoradamente para nós próprios antes de pensarmos em julgar os outros. O meu professor no seminário, o reverendo Hermes Steinmeier, eu acho que ele não leu o que esse homem disse, mas ele dizia assim: os mesmos argumentos que você usa para criticar alguém são os mesmos argumentos que você volta para você? Ou seja, a ideia que você tem, você critica com a mesma força que você critica os outros? Quando a gente olha para a história de Jonas, parece que Jonas meio que esquece quem ele é. Jonas esquece de que ele é pecador. Jonas esquece que ele fugiu ao invés de cumprir o mandamento do Senhor. E ele começa a julgar. Quantas vezes nos nossos julgamentos nós passamos longe de ser bondosos, de sermos realmente justos, realmente piedosos, misericordiosos, compassivos, pacientes, tardios em irar? Ou os nossos julgamentos são sempre aqueles que
nós dizemos, e a última palavra é a que conta, é a minha palavra. Jonas, ele vai aprender com o Senhor. Jonas vai ter uma lição do Senhor. A impressão que dá é que o Senhor coloca Jonas aonde ele está, em cima deste morro, meio que assim: senta lá, Jonas, porque agora a gente vai conversar. E você vai entender tudo o que está acontecendo. Diz o texto, versículo de número 1, que Jonas ficou extremamente irado. Jonas era um homem bravo neste momento. Não concordava com as ações do Senhor. Um homem que, apesar de ter sobrevivido 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe, ele ainda desconfiava do Senhor, ainda ficava bravo com Deus que o colocou dentro do peixe, mas ao mesmo tempo o tirou do peixe. Jonas é um homem que pregou contra a sua vontade. E como diria Stuart Olyott, Jonas foi um missionário bem-sucedido que fracassou. Jonas foi um missionário bem-sucedido que fracassou. Porque ele pregou o evangelho contra a sua vontade, ele pregou sobre Deus e o Deus compassivo e misericordioso, mas ele veio a fracassar nesses últimos momentos da história dele. Um homem que não entendeu exatamente o que o Senhor tinha para ele. E cuidado ao ler Jonas, porque às vezes nós podemos começar a julgá-lo como um homem estranho, um homem duro de coração. Mas nos lembremos que o único profeta citado por Jesus foi Jonas. E comparado a Jesus, Jonas foi um tipo de Cristo. Do mesmo jeito que ele passou 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe, o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no mais abismo da terra, no mais fundo da terra. Então sempre nos lembremos sobre a história de Jonas. E hoje à noite eu quero compartilhar com o seu coração sobre a bondade do Senhor além do que se imagina. A bondade do Senhor além do que se imagina. Uma coisa que deve ficar clara para nós: o Senhor Deus é totalmente diferente de nós, porque a bondade do Senhor é rica em misericórdia. Olha os versículos de 1 a 4 de novo na sua Bíblia. Diz que Jonas orou ao Senhor e falou: Senhor, não foi isso que eu te disse estando ainda na minha terra? Ou seja, ele retoma o que ele havia dito de que: Senhor, eu sei que o Senhor se arrepende, e quando as pessoas pedem perdão, o Senhor muda. Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, porque eu não queria pregar em Nínive, porque eu sabia que se Nínive se convertesse, o Senhor não mais a destruiria. Eu sei que o Senhor é clemente, eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sei da tua grande bondade, e que o Senhor nunca se arrepende, e que o Senhor se arrepende do mal. E eu não quero entrar no que é arrependimento do Senhor, mas eu só quero dizer que a relação dos crentes podem mudar com Deus, não porque o Senhor muda, mas porque a relação muda. Os crentes passam de não crentes para crentes, então eles não merecem mais o castigo eterno, mas eles merecem bênçãos do Senhor. Deuteronômio de número 28 vai nos dizer isso, vai dizer sobre as bênçãos e as maldições do Senhor. Jonas, sabendo de tudo isso, ele pediu para o Senhor: tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E acho que o Senhor termina do jeito mais interessante para se ensinar algo. Jonas, tudo isso que você está dizendo é razoável? Essa sua braveza é razoável? O que é mais interessante é que na história Deus não está mais irado contra Nínive. Deus não está mais pensando em destruir Nínive. Deus está feliz, porque Ele sabe que pecadores se arrependeram naquela cidade mediante a pregação. Deus não fica feliz em ver gente morrendo sem Ele, gente que não crê nele. É muito verdade quando a Bíblia nos diz que Deus deseja que nenhum de nós se perca. Deus ama o pecador que se arrepende.
E Jonas não conseguia entender isso. Sabe por quê? Porque a cidade de Nínive era uma cidade cruel. O povo que morava lá era maldoso e não tinham misericórdia nenhuma dos israelitas. E Jonas olha para este contexto e fala: eles não merecem arrependimento, eles não merecem misericórdia, eles não merecem que Deus olhe por eles. Mas Deus sempre festeja por alguém que conhece o seu amor. Enquanto Jonas está chateado e bravo, Deus está feliz e contente. Deus sabe dos planos. Deus é misericordioso e bondoso. Enquanto Jonas ama mais a Israel, Deus ama mais os pecadores que se arrependem, como o próprio Jonas era um deles. E sabe o que é mais interessante nisso tudo? Mesmo Jonas sendo tão intolerável, mesmo Jonas não crendo numa misericórdia e não sendo bondoso, Deus ainda o ouve. Deus ainda dá ouvidos. O texto começa dizendo que desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Então orou ao Senhor e disse, ele diz tudo isso e o Senhor ainda conversa com Jonas. Jonas, é razoável isso que você está pensando? Tem cabimento? Você está se esquecendo? Deus aguenta o nosso egoísmo. Jonas só reclamava e Deus só ouvia. E só lhe perguntava, é razoável essa tua ira? Sabe o que eu consigo aprender com isso? Eu consigo aprender que eu posso dar graças a Deus, porque Ele é diferente de todos nós. Porque talvez nós seríamos igual Jonas. Nós lembraríamos do pecado daquela pessoa, nós lembraríamos de todas as maldades que aquela pessoa fez e falaríamos, não tem jeito, prefiro que eles morram. Mas Deus não é assim. Deus é misericordioso. A sua bondade se estende até a sua misericórdia, que é abundante. Jonas queria um Deus à sua maneira, um Deus que fizesse a sua vontade. Mas Jonas esqueceu quem era ele e quem era Deus. Jonas esqueceu que ele foi atingido pelo amor de Deus, que cobriu a fuga dele para Tarsis. Jonas precisava relembrar quem era Cristo, quem era Deus. Toda a nossa esperança depende deste fato. Deus é diferente de nós. A sua misericórdia vai além do que se imagina. Então eu queria trazer algumas lições para mim e para você. A primeira delas é cuidado. Quando orar, queixe-se para Deus e não de Deus. Não se esqueça que Deus é o Criador de tudo. Ame mais a Deus do que as suas coisas, do que sua própria vida, do que aquilo que você vê. Ame mais a missão que Deus te deu de pregar o Evangelho do que aquilo que te foi provocado. Não desista de pregar sobre Deus, pois Ele é bondoso. Não fique triste com pessoas se convertendo. Isso é muito fácil de acontecer. A gente fala, aquele foi se converter? E a gente começa a ficar triste porque aquela pessoa se converteu. Quando na verdade nós deveríamos nos alegrar, diferente do filho mais velho da parábola do filho pródigo. Deus é sempre pronto a perdoar. E nós temos então que aprender que devemos nos alegrar com isso. Porque Deus perdoa o pecador. Nós fomos perdoados. Como Paulo disse, ele era o maior dos pecadores e ele encontrou graça junto de Deus. A bondade do Senhor, além do que se imagina, ela é rica em misericórdia, mas ela também é rica em compreensão. Olha os versículos de 5 a 9. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma cabaninha, um lugar aconchegante para ele ficar, debaixo dela, e ele dormiu lá, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ficou esperando o que Deus faria. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que cobriu Jonas.
fizesse sombra sobre a sua cabeça. Então imagina a cena, Jonas fez ali o seu lugarzinho gostoso, aconchegante. Deus faz então uma planta crescer sobre a cabeça dele, então ele fica protegido do sol, livrou o seu desconforto, como diz a Bíblia, e Jonas se alegrou em extremo, diz a Bíblia. Ou seja, ele ficou de um sorriso de orelha a orelha, porque Deus havia posto aquela planta ali. No entanto, no dia seguinte, Jonas passou um dia inteiro com aquela planta ali. Ao meio-dia, Deus faz um verme vir sobre aquela planta e acabar com ela. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele se sentia mal, desfalecia. E então Jonas fala uma das coisas mais impossíveis ou incríveis, apesar de experimentar tudo isso sobre Deus: eu prefiro a morte. Meus irmãos, como eu disse, Jonas estava triste. E neste momento da história, Jonas parece um adolescente, com todo perdão aos adolescentes. Parece que ele vira para Deus e fala assim: eu não vou falar, eu vou ficar estranho, eu não vou ser cooperativo, até você desistir de fazer a sua vontade. É aquele negócio, eu vou fazer birra até o Senhor mudar. Jonas começa a se tornar mimimi, uma pessoa que olha para aquela situação e fala: não é do meu jeito, eu não vou fazer também. Deus mostra para Jonas que não é assim. A lição do Senhor é totalmente diferente. Deus nos corrige lembrando que Ele é Deus e nós somos criatura. Nós não podemos nos esquecer disso. Deus olha para essa situação, Ele compreende o que Jonas está sentindo, Ele quer ensinar Jonas a ser diferente. Ele quer lembrar Jonas de quem ele é. Jonas se esqueceu de Deus. Jonas não percebe que a planta é a correção do Senhor sobre a vida dele. Jonas é um tolo, porque ele não percebe mais nada além de si mesmo. Ele não consegue olhar para o mundo à sua volta, ele não consegue entender que aquela planta nasceu, não porque ele precisava, não porque ele merecia aquilo, mas ele não entende que aquela planta era a correção do Senhor sobre a vida dele. Então perguntou Jonas, versículo de número 9: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Aqui, quando eu leio essa passagem, eu gosto de pensar alguns anos atrás na minha vida. Para ser mais exato, há 10 anos atrás na minha vida, eu tinha 15 anos. Eu lembro de eu chegando em casa e os meus pais fazendo aquele banquete, domingo, churrasco, e tinha todas as carnes possíveis. E a única coisa que meus pais me pediam era: lava a louça, Vinícius. E eu ficava irado porque eu não queria lavar a louça. E eu parecia um pouco com Jonas. Não ganho nada, eu tenho que lavar essa louça ainda? Para com isso, pai, para com isso, mãe. Jonas, ele se zangava pela planta que nem foi ele que plantou, igual eu me zangava pela louça que eu que sujei, mas pela louça que nem fui eu que preparei o alimento, eu não tive nem o trabalho de pôr a mão na massa. Jonas não teve que plantar, esperar a planta crescer, guiar a planta para ela ficar em cima dele. Não, a planta simplesmente do nada cresceu sobre a cabeça dele, ele estava ficando bravo com isso. Não só bravo, ele dizia para si mesmo: é melhor morrer. Ele pedia a morte sem entender nada. Jonas é desproporcional com tudo que estava acontecendo. Jonas é um completo hipócrita. Ele se sentia mal pela planta que ele nem plantou, mas não se sentia mal pelas pessoas que iam morrer em Nínive. Jonas está bem quando tudo está bem para ele, mas quando está mal para ele, ele estoura, ele fica bravo, ele se ira.
Furioso porque Deus não destruiu Nínive, mas furioso porque Deus destruiu a planta. Jonas pensava mais nele do que nas pessoas. Odiamos quando Deus torna claro o tipo de pessoas que realmente somos. Era isso que Deus estava fazendo, mostrando para Jonas que ele era mesquinho, que ele era egoísta. Jonas compreendeu a situação, Deus compreendeu a situação e estava ensinando Jonas. O que a gente pode aprender com isso? A gente pode aprender que a gente deve ser totalmente diferente de Jonas. Nós temos que parar de ser ingratos, parar de sermos uma geração mimimi que reclama de tudo, quando Deus já tem dado muito mais a nós. A planta que cresce nas nossas vidas, com a metáfora nós podemos entender, com o trabalho que Deus nos dá, por que a gente vive reclamando? Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos, Deus tem dado tudo a nós. Então vamos parar de reclamar, vamos parar de ser igual Jonas, ao ponto de dizer, é melhor morrer do que viver. Pare de olhar para a sua vida e achar que ela está tão mal, porque existe gente que está pior. Sua vida é um presente de Deus, viva com gratidão. Você tem tudo em Deus, o resto Ele vai dando dia a dia, como nós ouvimos hoje de manhã. Pastor Ismar pregando sobre isso. Às vezes nós andamos tão ansiosos pelas nossas próprias vidas, que a gente para de lembrar da bondade de Deus e como Deus sabe de tudo quanto nós precisamos. Ele compreende as nossas vidas de uma forma que nós nem mesmos nós compreendemos. Então vamos confiar em Deus, largar a mão de sermos ansiosos, parar de sermos egoístas, mesquinhos, hipócritas. Não ache que você ou eu somos melhores do que outros. Nós somos tão pecadores como Jonas era, mas Deus nos amou mesmo assim. A bondade do Senhor, além do que se imagina, ela é rica em misericórdia, ela é rica em compreensão e ela é rica em percepção. Olha como o Senhor percebe a situação de Jonas. Versículo 10 e 11. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou o trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Deus olha para a situação de Jonas, e Ele percebe qual é o problema de Jonas. Deus sabe de todas as coisas e vê todas as coisas. Ele é soberano. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Jonas não liga para as pessoas. Jonas não liga para as crianças. Jonas não liga para os animais que estão em Nínive. A única coisa que ele liga, que ele se importa, é com a sua vida e com o seu povo de Israel. Quando o texto diz que Deus não vai ter compaixão, perguntando retoricamente, de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, não é necessariamente 120.000 pessoas que são crianças, mas a gente consegue entender que uma criança, ou o texto está dizendo sobre crianças, porque criança não sabe discernir ainda entre o que é direita e esquerda. Jonas não estava tendo piedade, misericórdia de crianças. Ele queria, desculpe o termo, que Nínive explodisse. Melhor era que Nínive acabasse. Jonas, se ele vivesse hoje em dia, talvez ele seria aquela pessoa que entra no ônibus e senta no lugar guardado para quem necessita daqueles assentos, os assentos amarelos, para pessoas de necessidades especiais. E ele não ligaria para mais nada, ele ficaria naquele lugar esperando passar, simplesmente se importando com a sua vida. Jonas não olha para mais nada, a não ser para ele mesmo, enquanto Deus vê todas as coisas, enquanto Deus tem compaixão, não só de Jonas tirando da barriga de um peixe,
mas Ele tem compaixão da cidade de Nínive. Deus percebe o problema de Jonas, Deus percebe a situação, Deus olha tudo. E a sua bondade sempre olha tudo. A bondade do Senhor é integral. A bondade do Senhor é algo que vai além do que se imagina, vai além de nós. Normalmente nós somos como Jonas. Nós olhamos apenas para o mundo que está aqui, enquanto nós somos ensinados pela Bíblia a olhar o mundo que está lá. Olhar o mundo mais do que a nossa própria casa, do que a nossa própria vida. Deus faz isso. Deus olha a vida acima do que ela é, além de nós. Deus conhece mais. E o que eu e você podemos aprender com isso? Eu te pergunto, seu coração dói ao ver uma pessoa sofrendo? Quando você vê uma pessoa que está sofrendo, você sente tristeza? Qual é a lição que vamos tirar de tudo isso? A nossa ambição deve ser sempre ser e enxergar tudo como Deus enxerga. Ou seja, parar de olhar para nós mesmos e olhar para fora. Eu disse aos adolescentes há 2 sextas-feiras atrás, nós temos que parar de olhar para dentro da caixa do eu, do egoísmo, mas olhar para fora. Deus nos criou dentro de uma relação com Ele, conosco mesmo, mas também com o próximo. Nós temos deveres com os outros. E o mínimo que nós podemos sentir é compaixão da vida de quem está lá fora, de quem nos cerca. Não deveríamos enxergar cada pessoa e cada coisa. Nós deveríamos enxergar cada pessoa e cada coisa da forma que Deus as enxerga. O Evangelho não é seu e você não decide para quem o pregará, mas você apenas prega. Jonas precisava entender isso. Nínive não era digno do Evangelho? Não. Jonas era digno do Evangelho? Não. Mas Deus pregou e fez esse Evangelho chegar aos corações porque Ele quis. O Evangelho deve ser pregado a todas as pessoas. Você se importa em salvar uma vida? Qual o valor de uma vida para você? O que você faria para salvar uma vida? Estamos dispostos a aprender o que Deus ensinou para Jonas neste texto? Toda a nossa esperança depende do entendimento e da verdade de que a bondade de Deus é além de tudo que podemos imaginar ou sonhar. A sua bondade nos ensina a misericórdia, a compreensão, a percepção. Nós não vamos olhar mais para nós mesmos e não vamos olhar para a vida segundo as nossas lentes. Nós devemos olhar para o mundo à nossa volta segundo a lente de Deus, segundo aquilo que Deus nos manda fazer. Amar as pessoas mais do que a nós mesmos e amar as pessoas apesar dos seus pecados.